Graça e paz, querido. Bom dia. Aqui nessa manhã, tomando nosso cafezinho, meditando na palavra do Senhor. Querido, nessa manhã, Deus ele trouxe uma palavra no meu coração e uma palavra que às vezes nós relutamos em trazer. Porque quando nós vamos falar das coisas de Deus, queremos falar sobre as maravilhas, queremos falar sobre os milagres, queremos falar sobre a provisão, queremos falar de tudo aquilo que é bom, de tudo aquilo que é perfeito, de tudo aquilo que é agradável. Queremos falar do amor e da graça, do respeito, da misericórdia do Senhor. Isso é algo que é gostoso falar sobre isso. Mas o texto nessa manhã que Deus colocou no meu coração, querido, ela se encontra no livro de Jeremias, capítulo 15. Se você tiver um tempinho hoje, para por um minuto e leia esse texto. Um texto que traz para nós, querido, um alerta. Jeremias foi um profeta no Velho Testamento que foi levantado por Deus em um período muito difícil. Um período onde a iniquidade havia se aumentado, onde o pecado havia se aumentado e aonde as pessoas elas decidiram se afastar de Deus. Elas decidiram viver no padrão humano, vivendo tudo aquilo que o mundo tem para oferecer, tudo de ruim, e Deus assim o permitiu. E no livro de Jeremias, capítulo 15, Deus ele traz um alerta. O texto começa dizendo, Deus traz um alerta. E ele usa duas expressões, querido, ele fala sobre Moisés e ele fala sobre Samuel, que foi dois homens de Deus que se levantaram como intercessor no seu tempo, na sua nação, e eles oravam e eles clamavam pelo povo, eles ensinavam, eles orientavam. E Deus ele fala através de Jeremias, dizendo que não vai adiantar Moisés se levantar, Samuel se levantar. Por quê? Porque o julgamento de Deus estava vindo. Deus está irado com o seu povo. E por quê, querido? Por causa das suas escolhas. Porque Deus, querido, ele nos dá o livre-arbítrio. Ele nos apresenta, querido, o caminho bom e o caminho ruim, a vida ou a morte. Só que muitas das vezes nós, como seres humanos, nós somos levados pelo sentimento do nosso coração, pela nossa alma. E isso nos leva por caminhos errados. E Deus, ele permite que nós fazemos as nossas escolhas. Só que quando nós fazemos as nossas escolhas, querido, as consequências virão. O texto em que nós lemos aqui de Jeremias 15, Deus está irado. Por quê? Porque o povo só escolhe o caminho errado. E Deus decide, querido. Deus decide entregá-los. Deus decide não mais entrar com livramento. Deus decide não mais entrar com misericórdia. E ele diz que a consequência viria sobre aquele povo. O que eu quero te alertar, querido, nessa manhã é: será que você não pode estar brincando com as coisas de Deus? Será que você não pode simplesmente acreditar que Deus é um Deus de amor, de graça, de paz e de misericórdia, mas tem esquecido que o nosso Deus, ele também é justiça? Que o nosso Deus, querido, ele não brinca. Que o nosso Deus, se não for a misericórdia dele nos guardando, o inimigo virá e ele nos destruirá, querido. Deus, ele diz, querido, que ele estava tão irado por causa das escolhas de Manassés, por causa de uma geração que decidiu abandonar os seus princípios e viver totalmente errado. E a justiça de Deus veio. Essa manhã, querido, eu acordei com isso no meu coração. A justiça de Deus vem sobre as nossas vidas, querido. Então não brinque com as coisas de Deus. Valorize a graça e a misericórdia de Jesus sobre a minha vida, porque Ele nos amou primeiro. Mas a pergunta é, querido, o sentimento de amor, ele precisa ser correspondido. E quando nós falamos da boca para fora que amamos a Deus, as nossas atitudes precisam demonstrar esse amor, porque Deus ele sonda o nosso coração e Ele conhece a intenção que existe dentro de nós. E segundo a intenção que existe dentro de nós, vai ser a consequência que nós iremos viver. Então, querido, eu quero nessa manhã falar para você, um alerta. Não brinque com as coisas de Deus, mas valorize a oportunidade que você está tendo. Jeremias se levantou, querido, e foi desafiador anunciar isso para o povo. Para mim, não é fácil anunciar isso para cada um de vocês, mas uma coisa eu creio, querido, que quando nós escolhemos certo, a nossa vida é abençoada.
Quando nós escolhemos errado, a nossa vida é destruída. E a decisão está nas suas escolhas. Pense nisso. Deus abençoe. Um dia de vitória.